Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Gênesis capítulo 18, verso 14, estamos meditando nessa escritura, combinando com Romanos 8, 28, porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem para o bem, especialmente as coisas que mais nos faz sofrer, que mais nos faz chorar. Tudo está contribuindo para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, para que estejamos mais próximos de Deus, mais perto de Deus, diariamente. Esse é o nosso bom dia, nesse glorioso e maravilhoso amanhecer. Esse glorioso amanhecer com Cristo, esse glorioso amanhecer com a palavra de Deus aberta, lida, meditada, e isto nos prepara para a jornada árdua de mais um dia. Nós estamos meditando nessa escritura de Gênesis 18 sobre a fé de Abraão, nosso pai Abraão. Nós vimos já em outro culto doméstico que é serviço do inimigo bloquear as bênçãos que estão a caminho. E ele já dá a volta e vai lá na frente para bloquear as bênçãos. Mas tem uma coisa, meus irmãos, falando ainda de Abraão, tomando Abraão como exemplo. A fé de Ló, que era uma fé intelectual, Ló era sobrinho de Abraão. A fé de Ló, que era um crente intelectual, um crente morno, foi paralisada pela glória de Sodoma. Quando aquele crente materialista, olhou para as verdes campinas do Jordão, ele ficou pasmado. E ele estava diante de uma escolha que Abraão colocou diante dele. E ele, como um crente materialista, não escolheria outra coisa a não ser as verdes campinas de Sodoma. A prosperidade, Abraão havia dito: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Em outras palavras, se você escolher o norte, eu vou para o sul. E ele não tinha outra escolha. A escolha que ele fez foi a escolha certa pela fé que ele tinha. Ele escolheu as verdes campinas de Sodoma. Para Abraão não sobrou outra coisa a não ser o deserto, para onde ele foi e teve esse encontro com Deus. É melhor estar no deserto com Deus do que nas verdes campinas sem Deus. Melhor estar no deserto seco, árido, quente com Deus, a estar na praia, a estar às margens de um rio manso, águas mansas, bonança, sem Deus. Qual você preferiria? Claro, todos nós temos a mesma resposta. Agora, a glória de Sodoma bloqueou a fé de Ló, bloqueou as bênçãos que Ló poderia alcançar se ele permanecesse ao lado de Abraão. O que custava ele permanecer ao lado de Abraão? Mas ele não quis ficar junto com Abraão. Seus pastores estavam brigando.
estavam em contenda, então teria que haver uma separação ali. E Abraão então colocou diante dele a escolha. E naquele momento em que Abraão colocou diante dele a escolha, ele fez a escolha de acordo com seu pensamento, com a sua mente, com seus sentidos, seus desejos, com aquilo que ele nasceu para ser. E a fé de Ló foi bloqueada ali. A glória de Sodoma bloqueou, paralisou a fé de Ló. Ali ele entrou e foi para Sodoma, chegou a ser o governador de Sodoma. Mas todos nós sabemos qual foi o seu fim. Mas a fé de Abraão bloqueou a glória de Sodoma. Ele não brigou com Ló, ele não discutiu com Ló. Ele não disse para Ló, não, vamos dividir a razão, eu fico com a metade, você fica com a metade das verdes campinas do Jordão, eu também preciso, você vai ficar com a metade, eu fico com a outra metade. Não. Abraão tinha uma fé definida. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Era a hora da incredulidade separar da fé. Fé e incredulidade não andam junto por todo o tempo. Então, isto foi bem assim neste caso. Satanás estava tentando instigar os pastores de Abraão a fazer Abraão sentir que ele tinha feito algo errado, ou que eles tinham feito algo errado. E ele estava tentando impedir a chegada. Olha só. O que aconteceu? Vinha um e dizia, o pasto acabou, a água acabou, o gado está magro, não tem mais o que fazer, o que vamos fazer? Ele estava tentando impedir a chegada daquela visitação que Deus faria a Abraão e Sara. Era isso que o inimigo estava tentando impedir. Ele sabia, né? E já deu a volta e já foi lá na frente, tentando impedir. E somos ensinados pelas Escrituras que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não importa o quão difícil isso pareça. Não importa quão difícil isso pareça. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Pode parecer difícil para mim, pode parecer não. É difícil para mim. É impossível para mim. Mas lembre-se, isto está trabalhando para o seu bem. De alguma forma. Ainda que a gente não veja assim no momento. Eu estou tão feliz por isto. Satanás tem estado atrás de mim o dia todo. Ele anda atrás de cada verdadeiro cristão o dia todo, tentando bloquear as bênçãos. Quantas vezes eu já fiz isso? Estou sozinho, às vezes lá na chácara, no mato, e vem tanta coisa, né? Vem tanta coisa, tantos obstáculos, e o inimigo leva a gente a pensar só no negativo. Às vezes eu falo em voz alta. Eu falo assim, Satanás, sai de perto de mim. E eu sinto que ele sai. Agora olha aqui, Satanás tem estado atrás de mim o dia todo. Por isso eu creio que há uma bênção armazenada. É sinal de bênção. Quando você percebe isto, é sinal de bênção. Lutas, tribulações,
Não são prenúncios de derrota para o cristão. Lutas e tribulações são prenúncios de bênção, de vitória, de bênção que está armazenada. Oh, é claro, todos os dias existem bênçãos armazenadas em nosso favor. Todos os dias. Por isso, todos os dias, Satanás está atrás de nós, tentando bloquear, tentando impedir. E aqui está assim. Aqui está assim. Por isso eu creio que há uma bênção armazenada aqui nessa cidade, em algum lugar, onde ela estava naquele dia, não é, pregando. E eu sei que quando ele provoca e tenta impedir o que ele está tentando fazer, irmão, irmã, para de dar lugar para o negativismo. Para. Sua fé, afinal de contas, é a fé de Abraão ou é a fé de Ló? Para de dar atenção. Para de ouvir isso. Eu sei que quando ele provoca e tenta impedir o que ele está tentando fazer, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Tudo que o inimigo quer, irmãos, é colocar incredulidade no nosso coração. Se ele colocar a incredulidade no seu coração, você está desarmado. Ele te desarma. É como a polícia chega e aborda ali um mau elemento e o desarma. Põe ele com a mão na cabeça, com a mão no muro, faz a revista e o desarma e logo passa as algemas em seus braços. Quando o inimigo faz você descrer, colocar uma incredulidade no seu coração, ele te desarma, ele te algema. Acabou, acabou. O que ele está tentando fazer? Está tentando fazer com que você diga assim, eu não creio mais. Isso não é verdade. Isso não é possível. Eu não creio mais. Ele vai trazendo só negativismo. Está difícil, está errado, e isso, os pastos já secaram, a água já secou, o gado já começa a morrer de fome, e tudo está dando errado, e tudo está errado, e tudo está errado. Ele está tentando fazer com que você descreia. Eu quero pedir desculpa, mais uma vez, que eu repito muito. Mas essas repetições são necessárias, embora eu sei que é cansativo. Não é fácil ouvir uma palestra, um sermão, uma pregação com tanta repetição, mas essa repetição é necessária. É para que fique bem estabelecido. Nunca é demais. Ele está tentando fazer com que você descreia. Não. Não, meu irmão, não, minha irmã, não aceite isso. Você pode sofrer qualquer coisa na vida, fraquezas. Quantos irmãos hoje dizem, pastor, eu não estou na igreja, eu não tenho dado conta. Mas, pastor, eu creio de todo o meu coração nesta mensagem. Eu creio neste ministério, eu vou voltar, pastor, ô irmão, um dia eu vou voltar para o lugar de onde eu saí, eu vou voltar para o caminho correto, para o caminho que eu nasci nele. Eu estou caído, mas estou caído no caminho, eu vou levantar no caminho. Eu não descreio desta mensagem. Não importa pelo que a pessoa esteja passando, há esperança para ela. Há esperança para o irmão. Talvez o irmão esteja nos vícios. Talvez esteja amarrado de alguma forma nas piores situações. Mas no seu coração você está dizendo assim, eu estou caído no caminho. E eu vou levantar no caminho. Porque eu nunca descreio desta mensagem. Aí há esperança. Mas quando o inimigo consegue fazer a pessoa dizer, eu não creio mais, esta pessoa está amarrada
está desarmada. E a pior coisa que você pode fazer é descrer em Deus. Tenho falado isso. Nenhuma pessoa pode praticar um pecado maior do que dizer eu não creio mais. Agora, como você crê em Deus e não crê em sua palavra? A pessoa que diz jamais eu descreio de Deus, mas se descrer da sua palavra, você está descrendo de Deus. Você está dizendo que Deus é mentiroso. Se a gente descrer da palavra de Deus, a gente descrê de Deus. Se a minha esposa descrer da minha palavra, ela está descrendo de mim. Se ela não acredita em minha palavra, ela não acredita em mim. Se ela não confia em minha palavra, ela não confia em mim. Se nós não confiamos, não descansamos na palavra de Deus, nós desconfiamos de Deus. Nós chamamos Deus de mentiroso. Como que eu creio em Deus e não creio em sua palavra? Foi tudo que ele quis e ele conseguiu lá no Éden, né? Foi fazer Eva descrer. Descrer da palavra. E o engano mais perigoso é quando ele tem 90% de verdade nele. 99% de verdade. Foi o que aconteceu com Eva. Eva descreu de uma palavra e lançou tudo a perder. E assim que você fica um pouquinho apavorado. Bem, talvez eu não tenha feito isso e aquilo. Bem ali. E assim que você fica um pouquinho apavorado e começa a dizer, bem, talvez eu não tenha feito isto e aquilo. Bem ali, Satanás consegue tomar aquela bênção que tinha sido conquistada para você. Irmão, existe uma bênção maior do que o arrebatamento. Existe uma bênção conquistada para você maior do que o arrebatamento. Existe? Não, tem que repetir. Tem que repetir, não tem jeito de não repetir, não. Estou pregando mais para irmãos, pessoas que entram na internet só para ver pressa demais, nem fica, não fica nem um minuto. Mas quem acessa esse culto, acessa para assistir. Não vou preocupar muito com isso, não. Às vezes os irmãos me orientam, o programa tem que ser rápido, se for 5 minutos. Não, mas quem acessa um culto como esse, ficar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, quem acessa para assistir, né? Claro que é só um culto doméstico, é pouco tempo. Então tem que repetir. E assim que você fica um pouquinho apavorado. Não sei se eu creio, não sei se eu não creio, não sei se é, não sei se não é. Talvez eu tenha feito isso, talvez eu tenha feito aquilo. Eu acho que eu vou, eu acho que eu fico. Não sei se eu vou, não sei se eu fico. Não sei se eu vou ou se eu acompanho alguém. Não. Se você pensa assim, bem ali, bom, precisa ter convicção pessoal, gente. Nós estamos ministrando a ceia para as famílias que desejam ir como família, mas a ceia continua sendo individual. Ninguém deve estar seguindo ninguém na igreja, não. Você tem que seguir é a Cristo, é a palavra, é a mensagem, é a Bíblia. Mas se você pensa dessa forma, bem ali Satanás consegue tomar aquela bênção que tinha sido conquistada para você. Você fica atrás de parente. Meu pai foi, eu vou também. Minha mãe foi, eu vou também. Minha tia foi, eu vou também. Quando minha mãe veio para a igreja, eu vim. Ela saiu, eu vou sair também. Quando meu marido veio para a igreja, eu vim com ele. Agora ele não crê mais, eu também não creio mais. Que falta de confiança, que falta de eleição é essa? Que falta de convicção é essa? Aí você diz assim, mas o eleito não perde. Mas eleito não pensa desse jeito, não. Eleito não fica atrás de influências, não. Satanás consegue tomar aquela bênção que tem sido conquistada para você.
Você não consegue obter isso enquanto Satanás mantiver você pensando assim. Quer dizer que Satanás, então, pode até controlar os nossos pensamentos, hein? Enquanto Satanás mantiver você pensando assim, controlando seus pensamentos, você vai deixar o diabo ficar controlando seus pensamentos? Não, se você tem o Espírito Santo no coração, sua mente é controlada pelo Espírito Santo. Satanás não vai fazer ninho na sua cabeça, não. Ele pode até trazer maus pensamentos, pode até trazer alguma dúvida, mas isso não vai fazer ninho na sua cabeça. Ele pode pousar na sua cabeça. Essa ave negra pode pousar na sua cabeça, mas não vai fazer ninho. Porque no seu coração você tem a torre de controle, que não deixa isso descer e arraigar no coração, a incredulidade ser selada no seu coração. Mas o Espírito Santo faz com que a fé perfeita seja selada no seu coração de uma vez por todas, no nome de Jesus Cristo. Que esta mensagem traga também saúde para os que estiverem doentes agora. Traga todas as bênçãos, ó Pai, as bênçãos predestinadas, reservadas, armazenadas, que possamos abraçar todas estas bênçãos através da fé perfeita, na palavra perfeita, do Deus perfeito, no nome de Jesus Cristo. Amém.